Olá, alunos da nossa rede municipal de ensino. A aula é para vocês do terceiro ano de língua portuguesa com a professora Michele Reis. Tudo bem, Pró? Tudo, Carol. E vocês, tudo bem? Tenho certeza que sim. Alunos, a gente vai continuar com a nossa sequência didática Manual da Culinária Baiana. E a Pró vai contar pra gente o tema de hoje que é bem afetivo, não é, Pró? Ai, sim. Hoje a gente vai falar sobre receitas e a gente convidou a galerinha da Orlando Embaçaí para fazer algumas receitinhas com a gente, viu? Ó, eles mandaram muito bem. Tenho certeza. Já se organizaram? A aula de vocês começa agora, hein? Isso, obrigada, Carol. Nossa, vem comigo pensar comida, pensar na culinária baiana, sentir no ar a energia de uma identidade forte culinária que tem a nossa Bahia, né? Pega seu material Nossa Rede, abre lá nas páginas 60 a 84, se você tiver com ele em mãos, localiza a nossa sequência. Porque hoje a proposta é a gente pensar um pouquinho sobre o texto receita. Olha, o objetivo dessa sequência é você, ao final dela, ter uma quantidade de receitas para a gente fazer o manual, ou seja, um livro de receitas. Então, hoje, nós já vamos começar a nossa aula percebendo o que é uma receita, para que serve uma receita. E depois a gente vai conferir como foi que a galerinha lá da Orlando Embaçaí se saiu na execução da receita, tá bom? Olha, receita são orientações que ajudam as pessoas a passo, realizarem ou prepararem pratos de comida. Com certeza, você já viu algum parente seu fazendo uma comida, um prato. E muitas vezes a gente faz de cabeça, a gente não precisa ter um papel seguindo orientações. Mas quando a gente se aventura a fazer coisas diferentes na cozinha, a gente precisa de instruções. E essas instruções são justamente o passo a passo de como a gente deve executar uma receita. Na minha casa, eu tenho o meu livro de receitas, aquelas receitas prediletas que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou e as receitas que eu costumo preparar para os meus filhos. Então, meu caderno está recheadinho de receitas. E eu incentivo você também aí, junto com a sua família, fazer um caderno para anotar e conhecer as preferências culinárias das pessoas que moram com você, tá bom? Mas o objetivo, como eu trouxe do texto Receitas, é ensinar mesmo, passo a passo, de como a gente deve preparar um prato, né, culinário. As receitas geralmente vêm com seus verbos no modo imperativo, para dar instruções de como preparar o prato. Logo, elas estão no grupo dos textos instrucionais, tá? Então, observe, verbos no modo imperativo. Quando a gente está fazendo ou lendo uma receita, a gente costuma ver algumas palavrinhas que são chave para a gente compreender a ação que a gente deve executar. Então, quando eu estou fazendo o arroz em casa, eu deixo o arroz de molho. Então, deixe o arroz de molho. Seria assim a ordem, né? Deixe, deixe. Então, eu estou mandando, é um modo imperativo. Depois, coloque o arroz na panela. Então, coloque é outro verbo que está no modo imperativo. Então, está me dizendo o que eu preciso fazer, que é colocar. Então, as receitas costumam ter essas instruções usando os verbos no modo imperativo. Tá tudo um pouco bagunçado aí na sua cabeça, né? Mas vamos ver passo a passo como é que se constrói um texto, né, de receita e o que é importante para fazer ou cozinhar um prato, né? Quando a gente está na cozinha e a gente vai preparar alguma coisa, que seja um arroz, um feijão, uma carne frita, uma farofa, a gente precisa ter em mente o que é que a gente vai usar para fazer esse prato, não é isso? Então, eu não posso fazer uma farofa se não tem farinha. Eu não posso fazer uma farofa se eu não tenho a gordura, que seja manteiga ou óleo. Então, manteiga
e farinha são ingredientes que são necessários para poder fazer a receita. Então, quando a gente vai fazer, a gente sempre tem que saber quais são os ingredientes que a gente vai usar, né? E outra coisa importante também é o modo de preparo, ou seja, o que é que a gente vai fazer com aqueles ingredientes? Então, toda receita que a gente fizer, a gente precisa saber essas duas coisas. Os ingredientes que a gente vai usar para fazer aquela receita e como a gente vai usar daqueles ingredientes para construir um prato, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter leite e eu posso usar o leite para fazer um mingau. Mas eu também posso usar o leite para fazer um molho. Depende de como eu uso o leite e ele vai me dar um prato diferente. Como eu vou misturar esses ingredientes? Quem vai me dizer isso é justamente o modo de preparo. Para você ter uma ideia, trouxe aqui uma receita, tá? Aqui é a coisa que a gente sempre se preocupa na cozinha. Ai, será que eu tenho os ingredientes? Então, na receita, isso aqui que eu coloquei em vermelho, ó, se trata justamente dos ingredientes. Tapioca, coco ralado, leite de coco, açúcar, o leite quente, sal e canela em pó. Esses itens são os ingredientes da receita que eu estou querendo preparar, tá? Só que não basta só eu saber o que eu preciso para fazer a receita. Eu preciso também saber as quantidades. Porque eu posso ter o ingrediente, mas se eu botar mais ou a menos, eu posso até perder a receita. Então, eu tenho que ter o ingrediente e a quantidade que eu vou usar para preparar aquela comida. Então, nesse caso aqui, ainda na mesma receita da tapioca, eu só vou precisar de 2 xícaras de chá. Para o coco ralado, eu vou precisar de 1 xícara de chá. Para o leite de coco, já vou precisar de 2 xícaras de chá. Açúcar, meia xícara de chá. Então, essas quantidades, elas são escritas e a quantidade e a medida, né? Que no caso que eu usei como padrão de medida xícaras de chá. Continuando. Do leite quente, eu também vou precisar de 2 xícaras de chá. Agora, do sal, eu vou precisar só de uma pitadinha. E a canela em pó, qual é a quantidade que eu vou precisar? A canela em pó, eu vou botar a gosto. Ou seja, eu não tenho uma quantidade específica. Eu vou botar o tanto. Se eu gostar muito de canela em pó, eu vou botar. Se eu gostar só um pouquinho, ou até nem gostar, eu posso até nem botar, certo? Então, lembre, toda receita eu vou precisar dos ingredientes e das quantidades desses ingredientes, tá bom? Continuando. E agora, ingredientes na mão com as suas quantidades. O que é que eu vou fazer com tudo isso para a Michele? Eu vou misturar todos os ingredientes. Deixar descansar por 30 minutos. Depois, enrole com as mãos, formando bolinhos e frite em óleo quente. Sirva os polvilhados com açúcar e canela em pó. Então, modo de preparo é justamente o que é que eu vou fazer com esses ingredientes. E ele vai me dizer passo a passo e em ordem, tá? O que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer depois, até terminar a receita, tá bom? Agora, para ficar bem mais claro para você, observe aqui essas palavras que eu coloquei em negrito, que estão em destaque. O misture, deixe, descansar, enrole, frite, sirva-os. Essas palavras que eu coloquei em destaque são justamente os verbos. Você está lembrado do que é verbo? Verbos são palavras que dizem para a gente a ação ou o que é que está fazendo, né? Então, nesse caso, qual é a ação? Misturar. Qual é a ação? Deixar descansar. Qual é a
a outra ação? Enrolar. Qual é a outra? Fritar e depois servir. Então, os verbos, eles são muito importantes. Não dá para fazer uma receita sem essas palavras, sem esses verbos, porque a gente não vai saber o que fazer. Então, eles são muito importantes na receita, tá bom? E por último, a receita pronta, organizada. O que é que falta? O título. Afinal de contas, é receita de quem ali que eu coloquei? Será que você adivinha de que é que eu estou mostrando a receita? Tapioca, coco ralado, leite de coco. Será que a sua mãe já fez isso em casa? Eu sempre faço, é uma delícia! Será que vocês não têm ideia que faz bolinho e frita no óleo quente com canela? Ai, meu pai! Olha, rapidinho então eu vou dar a resposta que meu tempo está acabando. Falo de bolinho de estudante. Eu acho que você já comeu, não? Se não, vai, ó. Volta, tira a foto aqui da receita, pesquisa na internet, manda sua mãe preparar, porque é muito delicioso e é uma receita típica aqui da Bahia, tá? Então, toda receita tem que ter um título, porque senão você não vai saber do que é que você está falando, de que prato você está falando. Então, é muito importante ter o título. E, por fim, tem esse quadrozinho aqui em amarelo que trata de informações adicionais. Aí, nesse caso, ele está dizendo aqui o tempo de preparo, ou seja, quanto tempo demora para você fazer essa receita? 30 minutos. E rendimento, quer dizer, dá para quantas pessoas, né? E ele fala aqui de 20 porções. Então, para essa quantidade de ingredientes, você pode fazer 20 porções de bolinhos. Tá bom? Então, essa foi o nosso estudo sobre o gênero textual receita. Vamos ver o que é que a galerinha da Escola Orlando Embaçaí entendeu sobre esse gênero textual e sobre verbo. Acompanha comigo. Gente, vamos agora para a mão na massa. Vamos para a cozinha fazer a nossa receita para aprender um pouco mais sobre a culinária baiana. Combinado? Sim. Vamos comigo? Estão preparados para botar a mão na massa? Sim. Só que não, hoje vocês não vão colocar a mão ainda na massa. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a culinária baiana. Nós vamos fazer uma cocada. Quem gosta de cocada aí? Eu. Pronto. Só que a gente não pode perder o foco, que a gente está estudando língua portuguesa, não é isso? Então, hoje a ideia é a gente começar a construir uma receita, que é um tipo de texto instrucional. Ou seja, é um texto que ensina a gente a fazer alguma coisa, né? Nesse caso, o texto vai ensinar a gente a fazer o quê? Tudo bem? Cocada, né? Olha, observem aqui que a gente tem os ingredientes, né? Nós temos os utensílios para fazer a nossa cocada. Então, o papel de vocês hoje aqui é observar o que é que eu estou usando e o que é que eu estou fazendo para a nossa cocada ficar nota 10. Uma delícia, tá bom? A nossa ideia é que no final da receita a cocada fique, ó, essa daí. E aí, quando estiver prontinha, a gente vai chamar os colegas para saborear, tá certo? Nós vamos organizar o trabalho assim. Nós temos duplas, né? Um vai ficar responsável por observar o que é que eu estou fazendo e o outro vai ficar responsável por anotar tudo o que eu estiver fazendo. Então, um observa e o outro anota. Agora tem que ficar ligado, viu? Por quê? Você tem que ficar observando o que eu vou usar, o quanto eu vou usar, que eu vou dizer, quanto eu vou usar de cada coisa, e depois o que é que eu vou fazer com tudo, né? Se eu vou para o fogão, se eu vou misturar. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Vamos conhecer as nossas duplas? Vamos lá, começando com a dupla das meninas. Diga seu nome. Yasmin. Railane. Kel. E Fernando. Fernando. Então, hoje,
Vamos aprender mais sobre receitas. Vamos começar? Apostos, papel e caneta na mão? Primeira coisa, o que é que eu vou usar para fazer a cocada? Eu tenho aqui todos os ingredientes que eu preciso, ó. Aqui vamos usar o açúcar. Não existe cocada sem açúcar. O segundo ingrediente, o coco ralado. Outro ingrediente. Leite de coco. Aqui é leite de coco? Leite. Esse leite aqui é leite normal. A gente vai usar também. E por fim, temos esse ingrediente aqui. Quem sabe o que é isso? Cravo. Exatamente. O cravo dá um cheiro gostoso para a cocada e dá uma modificada no sabor, que também deixa ela mais gostosa e apetitosa, tá bom? Eu quero agora que vocês lembrem desses ingredientes aqui. Qual é o nosso ingrediente especial, que é bem usado na culinária baiana? Coco ralado. O coco, que nesse caso é ralado. Fernando, leia pra gente o que é que está escrito no livro sobre o coco. A curiosidade sobre o coco. Coco, usado por povos africanos no preparo de vários pratos, inclusive salgados, e também por portugueses, especialmente em doces como quindim, e um fruto que faz parte da lista de ingredientes de várias receitas baianas. Como a cocada é a moqueca, pode ser usado ralado ou em forma de leite de coco. Certo. Então, observe que o coco, ele é bem versátil. Dá para fazer coisa salgada, como o que o texto falou, salgado que usa coco, muqueca, e dá para fazer coisas doces, né? Como foi o caso da cocada, que ele citou aí no texto. Então, vamos começar a fazer a nossa cocada. Combinado? Combinado. Vou misturar tudo na panela. Boto o açúcar. Depois, vou colocar o coco ralado. Todo. Quanto de coco? Ninguém me perguntou quanto é de coco que tinha aqui. 500. Eu peguei um coco inteiro, inteirinho, descasquei, ralei, e é esse coco que está aqui que eu vou usar para a cocada. Então, qual é a quantidade para a cocada que a gente vai fazer? Um coco seco inteiro, porque também tem coco verde, não é isso, Yasmin? Então, esse coco é seco, tá bom? Pronto. Coco seco. Miguel, passe para mim, por favor, essa espátula. Obrigada. Aí, para ficar mais fácil na hora de cozinhar, o que é que eu vou fazer? Eu já começo misturando o açúcar com o coco, tá? Mistura bem. Vocês conseguem ver aqui como ficou? Ó, bem brilhante. Acabou? Não, tem coisa ainda que a gente não usou, né? O que é que eu vou usar agora? Quem é que adivinha? Leite. O leite? Isso mesmo, vou usar o leite. Meia xícara Quanto de foi leite. de leite que eu botei aqui? Meia xícara. Meia xícara, ó. Meia leite. Derramo o leite. Meia xícara. Meia xícara de leite. Misturo mais um pouquinho. Leite, meia xícara. Tá certo. Meia xícara de leite. Por que você não bota mistura? E o cravo a gente não bota agora. Deixa só Bota para o final. antes. Já quase na hora de desligar que a gente bota o cravo, tá bom? Então, misturamos esses 3 ingredientes. Para onde é que a gente vai agora? Fogo. Pro fogão. Isso mesmo. E regra de segurança na cozinha. Criança não pode ir pro fogo. Criança não pode ir para o Fogo. E Quem nem sabe- ficar perto no fogo. nem ficar perto. Outra regra de segurança na cozinha que envolve Não faca. pode mexer com faca. Não pode mexer com faca. Então, hoje, como precisa ir para o fogo, vocês vão ficar Aqui. aqui, só observando. E eu vou fazer o que lá no fogo? Só mexer. Mexer e esperar o açúcar derreter para dar o ponto da cocada. Combinado? Vocês vão aproveitando aí, escrevendo a receita.
aí, como é que tá aí a escrita dessa receita? Muito bem. Muito Já bem. escrevendo os ingredientes, todo mundo? Sim. Pronto. Lembrou de botar as quantidades? As quantidades de cada ingrediente. Faltou o açúcar, não foi? E aí, quanto foi que eu botei de açúcar? Meio quilo. Meio quilo de açúcar. Pode botar uns 5, 6 cravos. Tá bom. Eu sei como escreve. 6 cravos. Preciso. Gente, a cocada já tá pronta. Vou trazer a panela aqui para vocês verem como ela ficou, tá certo? Tá. Panela quente. Criança muito não cuidado, mexe. Muito cuidado. Ó, vou deixar bem longe de vocês, ó. Observe. Ó o cheirinho. Eu não Esse consigo cheiro sentir. de cravo, delícia. E olha como ela ficou mais douradinha, tá vendo? Não ficou branca como o coco puro. Então isso quer dizer o quê? Que o açúcar derreteu. Vamos fazer o que agora com essa cocada? A gente precisa Colocar no recipiente. colocar aqui nesse refratário, né? Nessa assadeira. Esse ponto aqui, que você sabe quando ela tá boa, justamente quando ela muda de cor. Entendeu? E aí, a gente tem que tirar rapidinho da panela. Por quê? Porque se demorar muito, ela vai grudar na panela. Entendeu? A gente vai derramar todinha ela. Ó. Todinha. Ui, até, tá vendo que esse aqui, como demoramos um pouquinho, já começou a grudar aqui na panela, tá vendo? Mas aí a gente raspa. Aqui. Ó, vai ficar quente, cuidado. Seu microfone tá de boa aí. Tem gente, viu, Fernando? Tem gente que faz os pedacinhos, vai botando de pedacinho em pedacinho. Eu prefiro fazer assim tudo e depois ir cortando com a faca, para ela ficar bem parecida como tá aí, certo? Mas tem pessoas que fazem que já vão colocando os pedacinhos certinhos. Gostaram da nossa cocada? Vou passar, não bota o dedo não, que tá quente, ó. Só para vocês sentirem o cheiro, ó. Ó, Miguel. O cheiro é muito bom. Esse cheiro mais forte é o cheiro de cravo. Cheira muito. Então agora, enquanto a nossa cocada está esfriando, vamos sentar um pouquinho para discutir sobre o texto? Gente, agora que a gente está esperando a nossa cocada esfriar, vamos ver o que conseguimos fazer do texto, né? Vamos começar pela equipe dos meninos? Miguel, leia pra gente o que você conseguiu escrever da receita. Meio quilo de açúcar, um coco ralado seco, meia xícara de leite, cravo vulcano e mistura. Pronto. Tá faltando alguma coisa aí. O que que tá faltando? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quem vai ler essa receita não pode ter dúvida, não é isso? Se pegasse esse papel de Miguel, ela ia saber de que era essa receita? Ia saber de que era essa receita? Ia saber, Fernando? Essa receita que vocês anotaram, ia saber de que era? Não, então tá faltando o quê? Um título. Não é isso? A gente precisa botar o nome da receita. A receita de quê? Você botou na de vocês? Não, então bota logo aí. Receita de quê? Receita O que é que a gente fez? Cocada. Cocada. Obrigada, Fernando. Receita de cocada. Isso. Receita de cocada. Botei bem certinho. Agora leia novamente aí os ingredientes. Meio quilo de açúcar, um coco ralado seco, meia xícara de leite, cravo vulcano e misturou. Ele botou todos os ingredientes aí? Não, Faltou qual? vai botar no coco.
Não, mas isso é ingrediente ou é do modo de preparo? O modo de preparo. Então é do modo de preparo. Então não fica nessa primeira parte, né? Depois é que bota. Diga. Então, você botou açúcar, não botou? Botou o coco. Botou a quantidade de coco? Quanto você botou? Que tipo de coco era? Ralado. Coco ralado, isso. Então tem que botar, não acha? Vai que a pessoa pega e bota um coco inteiro, sem ralar. O que mais que falta na receita dele? Sobre os ingredientes. Só isso? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer com esses ingredientes, Miguel? E aí, essa é a parte da receita que ensina o modo de Preparo. O modo de preparo. Você anotou alguma coisa? Do modo de preparo? Não, então faltou isso, né? Então, você vai agora, junto com o Fernando, lembrar o que foi que eu fiz com os ingredientes. Eu botei aonde? Depois fiz o quê? Entende? Então, vai lembrando e escrevendo aí junto com o Fernando. Vou dar um tempo para vocês, tá? E vocês aqui, meninas, agora. Vamos observar aí. Leia a sua receita para ver o que foi que a gente fez. O que vocês fizeram, na verdade. Meio quilo de açúcar, um coco ralado seco, meia xícara de leite, misturar os ingredientes e para o fogo 6 cravos. Pronto. Teve algumas coisas assim que ficou meio embaralhada na receita dela, né? Você concorda comigo? Uhum. Pense aí, ó. Primeiro, você colocou o título, como a gente já tinha falado com o Coloquei. Miguel? Beleza. Agora pense. Teve uma hora que você falou colocar no fogo. Não foi isso? E depois você falou o quê? Depois do fogo eu falei, cadê? 6 cravos. 6 cravos. E o que faz com esses 6 cravos? Come eles? Joga no lixo? Você É isso. Bota na panela. Sim, então faltou só essa informação. A gente acrescenta, porque a gente está aqui corrigindo o texto. Certo. Empresta o lápis para ela conseguir corrigir aí o texto. Faltou a informação, não é? Alguma informação você percebeu, Fernando, que ficou faltando além dessa? Miguel. apagar tudo. Não precisa apagar tudo, não. Depois a gente vai passar limpo, tá? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz depois que eu coloquei os cravos? Recipiente. Colocou no recipiente. Ah, eu coloquei num recipiente, não foi, Miguel? Concorda, Fernanda? Coloquei no recipiente, porque senão a pessoa vai ficar pensando, né, Fernanda, que a gente vai comer a cocada na panela. Tá na panela? Não pode. Então, eu derramei no recipiente, espalhei a cocada no recipiente, tá bom? Vocês vão se juntar novamente para organizar essas coisinhas no texto, mas não se preocupe não, que a gente vai revisar ele várias vezes para ver até ficar 100%, tá bom? Vamos lá junto? Divide o texto aqui com o Fernando e você divide o texto aqui com a Railane e vão olhar para consertar aí as coisas que a gente conversou, tá bom? Gente, observa o material na nossa rede. Olha quanta receita de cocada a gente tem aqui. Fala para mim os títulos aí, Yasmin, por favor. Cocada preta, cocada poxa, cocada branca, cocada infantil. Olha aí como é que essas receitas estão organizadas. Observe aí cada uma. Tem a parte dos ingredientes, não é isso? E tem a parte do modo de preparo. Mas tem umazinha que está escrita diferente. Qual é? É essa daí? Cocada puxada. Cocada puxada? Será que minha voz Leia novamente aí. Cocada. É puxada? Cocada puxa. Isso, cocada a gente puxa. puxa. Miguel, você concorda com o Fernando? Por que ela é diferente?
Porque tem um traço. Não, não tô falando disso não, Miguel. não tem Tenha receita. calma, deixa ela responder aqui. Porque Diga. ela não tem receita. Ela não tem receita, não, ela é uma receita. É. Mas tem... Não tem os ingredientes. Isso, não tem os ingredientes. Ela já está direitinha aí no modo de preparo, né? Observe, já vai dizendo o ingrediente junto com o que tem que fazer. Essa é a que está organizada diferente. As outras, como é que está a organização, Miguel? Na parte de cima tem escrito o quê? Ingredientes. Aí ele vai detalhando os ingredientes e na parte de baixo está escrito o quê? Modo de preparo. E é o que a gente vai fazer com os ingredientes para conseguir a receita. Nós estamos discutindo aqui sobre receita e aprendemos que uma receita ela serve para ensinar como fazer um determinado prato, não é isso? E a receita ela pode ser organizada de duas maneiras, né? Separado a parte de cima com ingredientes e a parte de baixo com o modo de preparo. Ou então, como foi no caso da receita aqui de puxa, eu posso escrever tudo junto. Agora, lembrando que quando a gente for escrever, precisa dos detalhes, para que a pessoa que vai ler tenha segurança para fazer a receita. Certo? Vamos lá continuar olhando os textos e revisando para seguir adiante. Vamos lá, pega os textos aí para a gente continuar. Gente, está até esquecida da cocada. Será que ela já esfriou? Ó, vão se organizando aí que eu vou lá ver se já está tudo certinho para trazer para a gente merendar. Cheguei! Olha a nossa cocada! Tô louca para provar! Não ficou linda? Não ficou cheirosa, né? Você sabia que o coco, além de ser tão delicioso, ele é um hidratante natural que serve também para regular o sangue, as funções do corpo? Coco é tudo de bom. Então vamos provar essa delícia aqui, cada um. Pegue a sua. Quase que eu não provei. Quase, hein? Gente, isso aqui tá bom demais! Muito bom. Qual é a nota? 10. Todo mundo? Nota 10, nota 1000? 10. Nossa, então, aprenderam direitinho? Façam em casa com a mamãe de vocês, viu? Vocês vão? Tchau! Delícia! Gente, a nossa aula está chegando ao fim e aproveita todo esse conteúdo, também acessa lá na página da Secretaria de Educação no YouTube. Você pode ir pegar a receita do bolinho de estudante, ver como eu fiz a cocada, mostrar para o pessoal da sua família para você ter um repertório aí maior de receitas e aumentar seu conhecimento, tá bom? Um beijo e até a próxima!